Olá, tudo bem? Vou responder um comentário muito interessante de um irmão. Fiz um vídeo desse aí, mais ou menos aí, sei lá, uns 20 dias, um mês atrás. Mas eu vou responder com muito prazer, porque esse é um assunto que interessa a muita gente. O tema: são estes os que não entrarão no reino de Deus? É uma pergunta. São estes os que não entrarão no reino de Deus? E isto está em 1 Coríntios 6. E o irmão falou assim: mas como pode? Está escrito que, vamos ler, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Entenda aqui. Então, isso tudo que nós lemos faz parte da natureza carnal. E na natureza carnal do ser humano, assim disse Paulo, veja, disse Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Aí é uma constatação. Se Paulo, que foi um escolhido, foi um selecionado para levar a palavra da sã doutrina, o evangelho da incircuncisão para o povo gentil, e Paulo falava pelo Espírito da graça, disse isso, que na carne dele não habitava bem nenhum, como eu posso esperar que na sua carne ou na minha carne habita bem algum? A natureza carnal do ser humano, todos, tem defeito, uns mais, outros menos. Aqueles que estão com a sua carne ativada têm mais defeito, demonstram mais, praticam mais obras da carne. Aqueles que buscam viver o mais ligado ao espírito, aqueles que têm a sua mente o mais espiritual possível, os desejos da sua carne são freados, são minimizados, mas nunca zerados. É impossível um ser humano ser santo. É impossível. Então é isso que temos que entender. Porque aqui Paulo disse, 1 Coríntios 6, 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Veja bem, não herdarão o reino de Deus. Então vamos entender o que é o reino de Deus. O que se tratava naqueles dias e o que nós podemos ter como base hoje. O que nós devemos fazer para estar no reino de Deus. Veja, o Espírito, quando esse corpo carnal terminar a validade dele, esse corpo carnal volta ao pó, porque esse corpo carnal é algo experimental. O que pertence a Deus, que é o Espírito, é o Espírito que está em nós. É automático. O corpo tomba, perde as forças, o Espírito volta para o reino celestial, ou o reino espiritual. O reino espiritual é uma coisa, e o reino de Deus, conforme eu vou ler para você, pode ser entendido por outra. Mas é bonança de todo jeito. Só que uma coisa é o espírito voltar para o reino celestial. Outra coisa é você, na carne, você conseguir estar no reino de Deus. Por quê? Como assim? O corpo carnal não entra no reino de Deus. Não. Mas a sua mente, quando ela é espiritual, ela vive no reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria e amor no Espírito Santo. E Jesus disse isso a respeito do reino de Deus. Livro histórico de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão está aqui ou está aí, ali, pois o reino de Deus está entre vós. Ou tem observação que é no meio de vós. Então o reino de Deus ele está em nós.
Como em nós? Nesse corpo carnal cheio de defeito? Não. O reino de Deus são as maravilhas do Deus Espírito concatenado, ligado com o nosso espírito. Então, quando nós estamos em espírito, nós estamos no reino de Deus. Nós estamos praticando obras, louvores, adorações a Ele, com a mente de Cristo, com a mente no reino de Deus. Mas o corpo carnal não tem acesso. Porém, o corpo carnal perde as forças vai perdendo, quando aqui na sua mente está em atividade, com maior peso, vamos dizer assim, maior evidência, ele está no reino de Deus. Então a sua mente você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa que tem compaixão, você tem misericórdia, você consegue se comover quando você vê alguém sendo judiado, uma criança, um animalzinho. Isso te comove porque a sua mente está no reino de Deus. Quando você está com a sua mente no reino de Deus, que é paz, alegria, amor do Espírito Santo, você não tem desejo, a sua carne não tem força. Agora, aí você para, aí você faz, bom, agora, isso foi na segunda, na quarta, na sexta-feira, agora eu vou para o barzinho, vou para o salão de festa. Chegando lá, não é que você não pode ir, mas é você chegando lá, você vai para droga, você vai para bebida, você vai para prostituição. E aí, você está no reino de Deus? Não, você está com a sua carne ativada. Com a sua carne ativada, é isso que está. Mas se você é uma pessoa que está conectada 24 horas por dia, você na sexta você não vai. Você vai ficar na sua casa, você vai ficar alegre, vai ficar de boa, tranquilo, sem ser escravo de religião, sem ser escravo de ninguém. Mas você estando com a sua mente espiritual ligada, você vai deixar a prostituição, você vai deixar o cigarro, você vai deixar os vícios, você vai deixar os desejos da carne, naturalmente, sem você fazer esforço. Aí tá. Então, o reino de Deus, Jesus falou que era isso, que não era nada material, nada. O reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, ou em vós. Isso era, ele falou, o reino de Deus. O reino espiritual é para onde vai o nosso espírito quando esse corpo experimental voltar para a sepultura, para o pó. Reino de Deus e reino espiritual. Dá para ter esse discernimento? Então, tem várias coisas aqui que fala que a pessoa não vai. Então, o idólatra não vai, o adúltero não vai. Só que uma coisa chama atenção aqui. E aqui, ó, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Então, aqui ninguém vai. Porque na carne, a carne ninguém vai. Por que na carne não vai? Por quê? Porque assim está em 1 Coríntios 15:50. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ou reino espiritual. Carne e sangue não podem herdar o reino espiritual, nem o que é perecível herdar o imperecível. Então tá. E aqui fala que os adultos e tal. Só que fraudes. E quem comete fraude? Tá. Aí eu vou pegar isso aqui, essa Bíblia, eu abro aqui, deixa eu mostrar, eu vou mostrar aqui, mas eu vou abrir a Bíblia, vou aqui em Malaquias, vou aqui ler Malaquias, vou ler na Bíblia. Deixa eu mudar o óculos aqui, que esse aqui, peraí. Veja que coisa interessante, eu vou abrir aqui, tá? Na Bíblia para você ver. Eu sei ler Bíblia também, ó. Vou aqui em Malaquias, tá? Nova Almeida atualizada. Capítulo, aí eu vou ler aqui, ó, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Ó, Malaquias, vou ler para você. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Então, aqui o capítulo 1, versículo 1, já deixa claro que o livro de Malaquias é para o povo de Israel. Tá. Aí eu vou aqui, eu abro a Bíblia no capítulo 2 e vejo no versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. E aí? O que eu estou falando se eu estivesse aqui pregando para você? Malaquias 3:10. Eu estou fazendo o que com a palavra? Com isso escrito? Eu estou cometendo uma fraude. Porque Malaquias 3:10 fala, essa palavra é o que a religião adotou como um dos pilares da religião. No Malaquias 3:10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Malaquias 3:10 é para você? Malaquias 3:10 é para mim? Não, porque eu li para você Malaquias capítulo 1, versículo 1, que é para o povo de Israel, e Malaquias capítulo 2, versículo 1, que é para os sacerdotes. Foi um livro de repreensão. Os sacerdotes é que estavam oferecendo animais aleijados, defeituosos. Eles é que estavam roubando os alimentos, é eles que não estavam cuidando das pessoas. Eu estou fazendo o quê? Cometendo uma fraude. Então, da mesma forma que aqui diz que o homossexual, o idólatra, o adúltero, o ladrão, os avarentos, os bêbados, né? O que comete a fraude é a mesma coisa, tá no mesmo... Na carne ele também não vai se salvar. Na carne ele também, o que prega dízimo 3:10, falando que é você que é obrigado a dar, ele tá fazendo o que? Ele tá cometendo uma fraude, ele está mentindo. E outra coisa mais séria ainda, veja, Malaquias 3:5, e irei a vós com juízo ao povo de Israel. Mas isso daqui, se você vê, tem sentido para o povo gentil também. E irei a vós com juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva, o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem que foi esse escrito? Para o povo de Israel. E eles iam receber o juízo, eles seriam julgados, sentenciados, porque eles cometiam o quê? Eles exploravam o trabalhador em seu salário. Quando vamos dizer que eu sou um papada de porco, um cão guloso, você tem que dar 10% você ganha, porque se você não der o migrador, o cortador, o destruidor, vai lá, vai comer seu Danone, vai. Eu estou fazendo o quê? Eu não estou explorando o trabalhador no seu salário, conforme Malaquias, que não foi escrito para mim, foi para o povo de Israel. E isso daqui serviu somente até a vinda de Cristo, porque o fim disso daqui, fim dessa obrigação, o fim da lei foi Cristo. Então eu estou fazendo o que? Eu estou explorando o salário do trabalhador, a viúva, o órfão. E distorce o direito do estrangeiro. Sabe o que é distorcer o direito do estrangeiro? Sabe quem é esse estrangeiro que você está lendo aqui? Se eu e você estivéssemos lá, seríamos nós, porque nós que não somos judeus israelitas, eram considerados como povo estrangeiro, como gentios. Então, o estrangeiro na lei de Deus tinha que ir ao templo buscar alimento, buscar suprimento e nunca levar. Então, aqui Deus estava fazendo o quê? Exortando, corrigindo, disciplinando o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas. Porque naquele tempo o templo estava de pé. Só que o templo caiu no ano 70. Depois do ano 70 para cá, não existe mais templo de Deus. O templo de Deus é espiritual. Então, os que se dizem pregadores, líderes religiosos, eles se passam como se fossem sacerdotes e levitas. Mas na terra não existe mais. O sacerdócio findou quando veio o juízo de Deus na personificação do Cristo ressuscitado e julgou os israelitas dentro dos muros de Jerusalém no ano 70 DC, em Jerusalém. Você entendeu? Então, esses que estão por aí num local de sacrifício, porque todo lugar que você entrar, local que você vê um altar, altar significa local de sacrifício. Então, todo lugar que você entrar, que você vê alguém pedindo dinheiro, passando envelope, eles estão querendo ser exatamente como esses levitas. Só que aqui os levitas caíram na chibata, porque os levitas estavam explorando os trabalhadores, o salário, as viúvas, os órfãos, e estava também não dando o que os estrangeiros mereciam, que era o quê? Receber do templo, receber dos sacerdotes. Então você conseguiu entender que na carne, ninguém. Aí você, do outro lado, você é meio perturbado, né? Você é carnal ainda, você vai falar assim, então eu quero dizer, eu posso fazer tudo? Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Ah, mas eu quero beber. Beba. Ah, eu quero usar droga. Usa. Ah, mas eu quero prostituir. Prostitua. Ah, eu quero... Ah, eu quero continuar pregando dízimo, sendo ladrão, explorador de homem. Continua.
Fica à vontade, faça o que você quiser. Porém, juízo não vem, porque o juízo agora é instantâneo. O juízo veio para os israelitas. Depois do ano 70 foi estabelecida a justiça eterna, o tabernáculo espiritual de Deus, e ele mesmo está em nosso espírito. Porém, o que você plantar é o que você vai colher. Aí você quer aprontar as coisas? Então, leia isso comigo. Hebreus 12, a partir do versículo 4. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. 7. Visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o pai a quem o pai não disciplina? Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se tornam participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Você entendeu? Você quer fazer o quê? Eu quero beber, beba. Eu quero fumar, fume. Eu quero passar a noite. Faz o que você quiser. Só que fique sabendo que você tem alguém olhando por ti. Você tem, se você for um filho no espírito do Criador, a carne que está revestindo esse espírito vai ser disciplinado. Vai quebrar braço, vai quebrar perna, vai bater carro, vai tomar prejuízo, vai ter separação, vai perder tudo que ganhou, vai ser roubado. Se o que tiver aí dentro da sua carne pertencer a ele, se aí nessa carne, aí nessa mente, nesse subconsciente, no intelecto, estiver o que pertence a ele, que é o espírito, e esse que está revestido estiver em práticas carnais, só segurar. Segura o rojão. Você é o bonzão, você é a boa zona, então segura o rojão. Fica à vontade. Você vai colher. O que a carne da gente planta, é isso que nós vamos colher. São estes os que não entrarão no reino de Deus? Então eu fiz esse vídeo para responder um comentário e espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço a sua contribuição com esse canal. Não é com dinheiro, não é com Pix, não é com conta no banco, nada. Você dá um like, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative esse sininho para receber novas mensagens. Assim seja, então eu deixo com você essa mensagem. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau.